Pai, na Tua presença ainda continuo e Te agradeço pela Tua presença aqui em nosso meio, por essa oportunidade de estarmos meditando, refletindo na Tua Palavra. Obrigado desde já por nos conceder do Seu direcionamento, por nos conceder do Teu amor e grande é o Senhor, Pai, que possamos honrar o Teu nome agora, louvar-Te, Pai, seja um momento de louvor ao Senhor e que possamos ter temor em nossos corações ao Te ouvir e ao estar em Tua presença, Pai. Grande é o Senhor, em nome de Jesus que eu oro, amém. Bom, o tema de hoje vai ser milagres notórios, né? Então eu gostaria de começar lendo o texto de Atos, capítulo 3, do versículo de 1 ao 10. Então diz assim em Atos 3: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro. O que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurou-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Grande é o Senhor Deus quem operou esse milagre. Foi no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que houve esse milagre. E eu queria essa manhã convidar a igreja, né, a refletir sobre esse tema, sobre milagre. Como a gente acabou de ler, a gente percebeu aqui que o que é um milagre, né? Milagre é algo notório aos olhos do homem. Então, observando esse relato aqui, vemos que tinha um homem de 40 anos, aqui nessa parte do trecho que eu li não fala a idade dele, mas no final do capítulo 4 revela a idade dele. Ele tinha 40 anos e era aleijado desde nascença. E ele vivia no pátio do templo, então a cidade inteira conhecia ele, certo? Todo mundo que frequentava o templo conhecia ele. Às 3 horas da tarde era onde a maioria do pessoal ia lá orar e tudo mais, então muitas pessoas conheciam a situação daquele homem. E o milagre que podia acontecer na vida dele, um milagre notório, só seria realmente fazer ele andar, né? E esse foi o milagre que Deus operou na vida dele. Mas podemos também observar, continuando a reflexão nesse texto, de que o milagre ele não acontece exclusivamente para o benefício daquele que recebeu o milagre, certo? O milagre ele não é apenas só para curar. Nesse caso aqui foi uma cura, mas o milagre ele não diz respeito ao humano somente, certo? Como a gente vai continuar refletindo aqui, podemos ver que após o milagre ser operado,
o que acontece? Deus é louvado, né? Como diz no versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então, ele não louvou a Pedro, ele não louvou a João, ele não atribuiu a nenhum outro a glória que era de Deus. E o louvor aqui, né, quando está escrito louvor, não é tipo assim, ele entrou cantando no pátio do templo. O louvor, a palavra louvor, ela significa enaltecer e glorificar uma divindade, e aqui no caso é Deus, o nosso Senhor, né? Então, o primeiro aspecto, eu acho que eu, lendo esse texto, refleti, foi de que um milagre, ele ocorre para a glória do Senhor, certo? Um milagre só pode acontecer para a glória do Senhor. E para que o nosso Deus seja louvado. Então, a gente tem que sempre estar pensando nisso, né? De que se alguém promete alguma coisa, algum milagre aí, de que o beneficiário só vai ser você, ou então um terceiro vai ser o homem, seja atribuído o milagre a qualquer um que não seja Deus, então é bom ficar com o pé atrás, né? É bom não confiar nisso. Outra percepção de um milagre que eu pude observar nesse texto, e que também eu convido a igreja a refletir, é sobre a identidade de Deus que é revelada em um milagre, né? Então, um homem de nascença, 40 anos de idade, a vida inteira mendigando, o milagre acontece. Ele glorifica a Deus, então ele atribui a Deus. E aí podemos ver Deus, o amor dele, podemos ver o poder dele, só Deus. Eu fico pensando, né, por 40 anos no pátio de um templo, será que nesses 40 anos, isso daqui talvez seja teologia da minha cabeça, não está no texto, mas será que em 40 anos não passou ninguém por ali e talvez tentou curar ele, ou alguma outra pessoa, em nome de outro Deus, tentou fazer algo por ele? Possa ser que sim, né? Em 40 anos pode ter acontecido bastante coisa ali na vida dele e tal. Mas só aconteceu aquele milagre porque naquele momento ele teve fé em Jesus. Pedro e João também teve fé em Jesus, no poder daquele nome, ele recebeu a cura. Então o poder de Deus foi revelado. Então nós aqui, como igreja, temos que ter a consciência de que nosso Deus é todo poderoso. Ele tem poder. Nosso Deus, ele é poderoso. Está relatado aqui. Ele levantou um aleijado, ele fez um aleijado andar. Certo? Então, esse é o nosso Deus. Ele é todo poderoso. E é um poder até mesmo sobrenatural, né? É um poder que só ele pode operar, certo? E mais características de Deus que a gente pode tirar de um milagre. Como eu já falei, o amor dele, o poder dele, a graça dele também, porque, bom, somos todos pecadores, certo? Aquele homem com certeza também era um pecador, e não por conta dos seus pecados Deus deixou de salvá-lo, Deus deixou de usá-lo, né? Porque, querendo ou não, ele foi. Aí outro ponto também de um milagre, que é o milagre como um meio ali, ou uma ferramenta para revelar a Deus, certo? Tendo em vista que o milagre ele tem todos esses aspectos e essas revelações a respeito de Deus, eu gostaria também de convidar todos a pensar nos. Aqui foi um milagre muito grande, assim. Bom, todo milagre vai ser grande porque só pode acontecer
porque é algo fora da curva, né? E, bom, todos aqui que tiveram um encontro com Jesus, eu creio que podem testemunhar de um milagre na própria vida, certo? E tem um milagre que acontece antes da nossa conversão, que é a nossa conversão, que eu creio que já é um milagre. Nós temos o coração quebrantado por Jesus Cristo, conhecemos a Jesus e aí acontece um milagre, de nós rendermos a nossa vida, entregarmos a nossa vida e sermos servos. E após disso, eu creio que existe um milagre todo dia, a todo instante. Vai ocorrendo milagres em nossa vida. E como todo milagre deve ser atribuído a Deus, deve ser com que Deus seja louvado, constantemente nós deveríamos e devemos estar louvando a Deus, e com esse nosso louvor a Deus, por milagre após milagre estar acontecendo, deve testemunhar de Deus, né? Não sei se está fazendo sentido aí para a igreja. Mas eu gostaria de ler o capítulo 4 para continuar com esse raciocínio sobre o testemunho do milagre, porque o testemunho do milagre ele revela a pessoa de Deus. Então, enquanto Pedro e João falavam ao povo, isso daqui, na verdade, só contextualizar um pouco, então, aqui houve um milagre, ele entrou no pátio do templo, o aleijado glorificou a Deus, e todo mundo ali, o pátio estava cheio, todo mundo perguntou, cara, como assim, com quem isso aconteceu? E foi atribuído a Deus, a Jesus de Nazaré. E aí todo mundo ficou se perguntando, então todo mundo, através daquele milagre, conheceu a Deus. Então, o milagre, ele revela a Deus. E aí, continuando agora, vai para o capítulo 4, né, depois desse contexto. Então, vamos lá. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegaram o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então, grande é o nosso Deus, quem usou a vida daquele aleijado para abrir a brecha para que Pedro e João pudessem anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E ali, naquele dia, através daquela operação, daquele milagre, cerca de perto de 5.000 pessoas creram. Aqui falou que creram. Foram 5.000 que creram. Mas pode ter muito mais pessoas que, pelo menos, ouviram falar de Jesus. Então, um milagre, ele tem esse poder. Continuando, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Então, ali diante de Pedro estava o sumo sacerdote, meio que o cara mais top ali do momento. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Outro testemunho de que um milagre, quando é atribuído a Deus, ele revela a Deus, ele é uma brecha, ele é uma ferramenta para que nós aqui, como cristãos também, possamos falar quem é nosso Deus, quem é nosso Jesus. Porque aqui o sumo sacerdote ficou curioso em querer saber quem era aquele Deus.
Olha a pergunta que ele faz, de novo. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Está aqui a brecha. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saiba os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante de todos os senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Aqui está um testemunho. Pai, grande é o Senhor. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vemos agora a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns sem instruções, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, eles, o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Está aqui, irmão. Um exemplo para a gente. Está aqui na palavra de Deus. A revelação. E agora, depois da leitura, queria convidar também a gente a refletir nos milagres que Deus tem operado na nossa vida. E se esses milagres que Ele tem operado na nossa vida, constantemente, óbvio, primeiro o milagre, eu estou falando agora a respeito com aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem segue a palavra dEle e, momento após momento, vive e tem os olhos abertos pelo Espírito Santo, dessa consciência de que, vez após vez, um milagre vem acontecendo na sua vida. E óbvio que não em si é aquele milagre de cura, mas, por exemplo, um milagre da gente demonstrar amor. Isso já é um milagre. Da gente talvez ser educado. Às vezes a gente fala, educação é obrigação, mas, cara, no mundo que a gente vive, isso eu considero um milagre. A gente ouvir um obrigado, ouvir um eu te amo, estender a mão, enfim, fazer uma generosidade, demonstrar amor, né? E com isso, esse demonstrar amor é o que Jesus nos chama a fazer, a viver em ação. Jesus, ele viveu demonstrando amor. E após ele curar o homem, ele demonstrou amor, ele fez uma ação. Essa ação de amor fez com que ele pudesse louvar a Deus. E com que ele louvou a Deus, Deus foi conhecido. E pessoas creram nele. Com isso,
eu convido aqueles que já aceitaram Jesus Cristo a constantemente, dentro da sua rotina, a estar glorificando a Deus, a estar louvando a Deus, seja da forma mais simples. E agora, por exemplo, eu quero contar um testemunho que Deus tem feito na minha vida, sobre isso, sobre esse tema em si, sobre eu glorificar a Deus, em ações pequenas do meu dia. Então, eu estou trabalhando como cozinheiro em uma escola e Deus tem me incomodado a isso, sobre eu glorificar o nome dEle na minha rotina, em coisas pequenas. E, por exemplo, depois que eu sirvo a comida, vira e mexe, alguém vem e elogia, fala, pô, sua comida estava muito boa. E aquilo pode mexer com o meu ego, né? De, pô, eu já agradecer, muito obrigado. Tipo, já aconteceu um milagre de alguém elogiar, né? E aí eu poderia pegar e atribuir aquilo para mim, falar, pô, obrigado, eu sou bom mesmo. Mas Deus tem me incomodado de, a partir daquele elogio, eu falo em voz alta. Óbvio que não gritando, né? Mas eu pego e falo, glória a Deus. Porque automaticamente eu já atribuo a Deus algo bom. Porque algo bom só pode acontecer pela ação de Deus. E aí, beleza, nesse elogio, ou algo que eu faço por alguém, ou estendo a mão para alguém, ou cumprimento, sei lá, qualquer parte do meu dia, quando alguém fala obrigado, ou comemora alguma coisa boa, sabe, assim, nesse momento eu já falo glória a Deus. Se é um irmão na fé, eu falo glória ao nosso Deus. Sempre está voltando imediatamente, em voz alta, a glória para Deus. E com isso eu trabalho eu tenho uma colega de trabalho, né? Ela não é irmã na fé ainda. Se Deus quiser, ela vai se tornar. Eu oro para isso. Nesse meio tempo, onde eu convivo com ela, eu acho que faz 3 meses, com esse hábito que o Espírito Santo vem me incomodando de em tudo eu glorificar Ele, acontece alguma coisa, alguém elogia ela e ela fala glória a Deus. Então tá aí o testemunho de que o louvor a Deus, entendendo que louvor não é cantar, né? Louvor é enaltecer o nome de Deus, glorificar a Deus. Ali, naquele momento, faz com que Deus seja conhecido. Então ela ainda, aos poucos, eu creio que ela está conhecendo as características de Deus. Ela está conhecendo quem é o nosso Deus, a bondade do nosso Deus. Ela está conhecendo o poder do nosso Deus. E eu tenho fé de que ela vai se entregar para Deus. Amém? E esse é um testemunho de que eu estou vivendo agora, né? Mas só que tem um outro testemunho também, que é da minha vida. Desde que eu estou no útero da minha mãe, eu frequento a igreja, mas nem sempre eu fui cristão. Infelizmente. Bom, eu tinha a minha mente toda conturbada, com valores completamente mundanos. E eu acho que esse foi eu acho que a partir dos 21 anos, mais ou menos, foi quando Deus operou esse milagre na minha vida, de me convencer a respeito da pessoa de Jesus Cristo, do amor de Jesus. Por volta ali eu tinha 21 anos, mais ou menos, sei lá. Mas eu estava vivendo uma vida completamente nos padrões mundanos e com conceitos errados. Por exemplo, não pensava em casar, não pensava em ter família, pensava em prazeres carnais, enfim, o que o mundo oferece. E foi quando, por fé dos meus pais, por fé dos meus amigos, que oravam pela minha vida, eu pude conhecer mais intimamente a pessoa de Jesus. Tive um momento onde eu quebrei a minha perna e ali eu não tinha mais o que fazer da vida, só podia ficar deitado. E o que me tinha para fazer, bom, eu tinha internet, mas
de forma sobrenatural ali o milagre de Deus estava acontecendo. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, e ali eu fui conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, fui conhecendo o amor de Jesus. E aí eu fui só conhecendo a pessoa de Jesus e fui me alimentando de Jesus, do amor dele. Bom, aí passou todo o meu período, eu fiz fisioterapia e tal, melhorei, fui andando. E nesse meio tempo foi onde aconteceu o milagre, onde eu voltei a estar no convívio dos meus amigos, voltei para a faculdade, voltei para a sociedade. Mas só que, por influência de Jesus Cristo, eu já não conseguia mais praticar aquilo que eu praticava, fazer aquilo que eu fazia. Então, esse é um testemunho, como eu acho que o aleijado ele conta o testemunho de que ele foi curado, esse é o testemunho que eu conto, do poder da palavra de Deus, do poder da leitura da palavra de Deus, do poder da ministração do Espírito Santo de Deus, do poder da fé, de você crer que o Espírito Santo de Deus habita em você, e de que crer de que dentro da sociedade como ela é e os padrões que ela te oferece, você pode sim exercer o cristianismo, você pode sim ter forças para testemunhar do amor de Jesus Cristo. E esse é o nosso dever. Esse é o Jesus. Quando eu vou falar de Jesus, esse é o Jesus que eu quero que minhas colegas e meus colegas de trabalho conheçam a esse Jesus, né? Esse é o testemunho que eu conto. Esse é o Deus que eu louvo. E bom, durante a semana eu não sei se eu estava com essa ousadia toda de propor isso que eu vou propor agora, mas eu nunca fiz isso também na minha vida, mas é perguntar se aqui em nosso meio existe alguém que ainda não conheceu ou não convive com o amor de Jesus Cristo, ainda não entregou a sua vida para esse Jesus Cristo, porque aqui nós acabamos de ler o testemunho de um Jesus, quem é poderoso e que cura. Eu acabei de contar um testemunho de Jesus que mudou e transformou a minha vida, e que hoje eu vivo no reino de Deus. Minha vida é completamente diferente. Se em nosso meio há alguém que ainda não conheceu esse Jesus, ainda não entregou a vida a esse Jesus, ouve o testemunho da Bíblia, ouve o meu testemunho, e também eu creio que aqui a gente está em comunidade, em família, muitas pessoas já ouviram e creram. Se há alguém também que quer dar mais um testemunho sobre a ação de Deus na sua vida, como Deus foi bom para você, que se levante e testemunhe sobre o nosso Deus. Possa ser aqui, na nossa vida, mas aqui está uma oportunidade. Mesmo que se aqui todos já aceitaram Jesus Cristo, ainda aqui continua uma oportunidade, porque esse daqui é um momento de culto a Deus. E o testemunho, ele é um louvor a Deus. Então está aqui, gente. Não é sobre o Daniel, não é sobre o Paulo, não é sobre a gente. É sobre nós, como igreja, testemunharmos o poder do nosso Deus. Eu convido aqueles que têm testemunho sobre o poder do nosso Deus, sobre o amor do nosso Deus, que se levante e testemunhe, para que nós, como igreja, nos enchamos e isso alimente a nossa fé, isso traga vida para a nossa comunidade, porque eu tenho visto Deus operar milagres na minha vida e da minha esposa e de alguns amigos da minha intimidade, mas infelizmente eu não sou íntimo de todos aqui, mas eu tenho fé de que Deus tem operado milagres na vida de todos, mas como irmão em Cristo Jesus eu
gostaria de ouvir os milagres que Deus tem feito na sua vida. E após isso, após também da gente alimentar essa nossa fé, o nosso corpo, com esses testemunhos, eu creio que se ainda há alguém em nosso meio que não entregou a sua vida a Jesus, depois de ouvir, vai ser mais difícil para ele negar Jesus.